Reação em cadeia, produção nacional de tilápias, os governos dos estados de São Paulo e também de Pernambuco adotaram medidas para proteger a produção brasileira do peixe, frente ao avanço das importações que vêm do Vietnã. Essas ações foram anunciadas essa semana, nos dias 2 e 3 de junho. São Paulo prevê um aumento nas taxas de ICMS, enquanto Pernambuco determinou a suspensão imediata da comercialização de pescados que ofereçam risco sanitário ao estado. O setor de peixes está no centro de diversas discussões que envolvem o Brasil. Na próxima semana está prevista a visita de uma comitiva da União Europeia ao país, depois de quase 10 anos que o comércio entre os dois blocos estão fechados. Também há possibilidades de tarifação dos Estados Unidos, né? As importações de tilápia do Vietnã, que é o tema que a gente comentou agora, e também projetos de lei que tentam aí impedir essa comercialização, além da inclusão da tilápia no rol de espécies invasoras pelo IBAMA. É um cenário muito complexo e para a gente entender um pouco melhor sobre essas questões, eu converso agora com o Francisco Medeiros, que é o diretor-presidente da Peixe BR, a associação que representa a cadeia de peixes cultivados. Francisco, muito obrigada pela presença. Eu queria começar com essa notícia que a gente deu, né? São Paulo e Pernambuco já criando ações para proteger a produção de tilápias, enquanto existe um projeto de lei no governo federal que pode barrar essa importação. Qual que é o impacto desses peixes que vêm do Vietnã e como é que você vê essas primeiras ações para o setor? Bom, o impacto é bastante significativo, haja vista que as regras de produção e os subsídios, a questão tributária no Vietnã e da China são bem diferentes aqui do Brasil. Enquanto eles recebem subsídio, a gente recebe mais impostos. Nós tivemos uma primeira ação do estado de Santa Catarina, na sequência o estado do Paraná, Minas Gerais e o estado do Pernambuco, e hoje saiu o decreto do estado de São Paulo. É um decreto que o nosso pleito era uma tributação de 18%, e o estado aceitou, acabou acatando apenas 7%, ou seja, nós pagávamos, a indústria de São Paulo pagava 7% de ICMS e a indústria do Vietnã pagava zero. E agora eles colocaram do mesmo valor. Ajuda? Claro que ajuda, mas ainda está longe do que a gente precisa, que é a tarifa de 18%, para que efetivamente a gente tenha um subsídio, porque os impostos em cadeia dentro da nossa cadeia de produção aqui no estado de São Paulo é muito grande. Lembrando que a ração de peixe paga inclusive PIS/COFINS, o que não acontece com outros tipos de ração. Então é um trabalho assim, de formiguinha, um trabalho colocando um tijolinho a cada dia para que não ocorra essa importação. Só para vocês lembrarem, nos primeiros 4 meses do ano de 2026, o total que São Paulo importou corresponde a 30% da produção do estado de São Paulo nesse período. E não significa que as pessoas comeram mais 30% de tilápia. As empresas locais deixaram de vender 30%. E numa situação como nós estamos hoje, com taxa de juros altíssima, com mercado extremamente restrito em função da perda de poder aquisitivo, 30% a menos na venda é muito dinheiro. Pois é, e temos também uma boa notícia, que é na próxima semana essa visita, né, prevista de uma comissão da União Europeia depois de um mercado fechado por quase 10 anos. A produção de tilápia mudou muito ao longo desses anos. Qual que é a sua expectativa em relação a essa visita e principalmente a reabertura do mercado? Bom, lembrando que em 2018, quando foi suspensa, os problemas foram relativos à questão de barcos de pesca. Nós, da aquicultura, já estávamos de acordo com os protocolos da União Europeia. E, nesse período, o governo brasileiro definiu por, vamos dizer, tratar junto a aquicultura e pesca. O que nós afirmamos é que as empresas, serão 2 empresas de tilápia que serão vistoriadas. Essas empresas, desde 2018, estão com os melhores protocolos mundiais. Haja vista que tem certificações internacionais. Então, a gente não tem preocupação com relação a isso. Agora, com relação à pesca, aí nós não sabemos se durante esse período houve a devida adequação dos barcos de pesca, que foi o principal problema que aconteceu naquela época. Do ponto de vista da tilapicultura, principalmente da piscicultura, nós estamos bastante otimistas, porque se nós passamos em 2018, hoje nós estamos muito melhores em todos os aspectos, principalmente agora da sustentabilidade, que naquela época não tinha tanto apelo relativo à sustentabilidade, hoje hoje é chave. Então a gente está com boa expectativa para a tilapicultura, para os peixes de cultivo no Brasil, em função dos protocolos que nós já estamos adotando.
Existe, né, sendo avaliado um projeto que pode incluir a tilápia no rol de espécies invasoras. É um pedido do IBAMA. Como é que o senhor vê isso? Parece que foi prorrogado por mais 90 dias nessa avaliação. Esse é o maior risco para a piscicultura brasileira. Eu falo piscicultura porque não é só a tilápia. A gente escuta mais tilápia porque tilápia é 70% do negócio de peixe de cultivo no Brasil. A gente fala mais. Mas na lista, nós temos peixes nativos fora da bacia, tanto é que no mês de março o próprio IBAMA já incluiu o pirarucu na lista de espécies exóticas invasoras. E hoje, nesse momento, acabei de receber de um produtor no estado do Espírito Santo, que acabou de ser notificado pelo órgão ambiental do estado do Espírito Santo, deu 90 dias para ele matar todos os seus pirarucu, porque conforme a portaria do IBAMA, a portaria 07 de 2026, instrução normativa, que inclui o pirarucu como espécie exótica invasora, ele tem 90 dias para matar todos os peixes. Essa é a nossa preocupação. A partir do momento que a tilápia é incluída na lista de exóticas invasoras, o Estado brasileiro é obrigado a fazer o seu controle e erradicação. Esse é um acordo que o Brasil fez, junto com 187 países, um acordo relativo à biodiversidade. Se eu classifico como invasora, eu tenho que controlar como invasora. Aí já não passa a ser um compromisso do Brasil, é um compromisso com o mundo todo. Por isso que nos preocupa. Se for incluído, efetivamente a gente deve ver a piscicultura no Brasil desaparecer. Por ter sido adiado por mais 90 dias, traz um alívio. É sinal de que o setor está avaliando com mais cuidado, não foi aprovado imediatamente. Não, para nós o risco continua do mesmo jeito. E foi prorrogado por conta da pressão que nós fizemos, né? A primeira reunião para definição foi em dezembro, depois teve reunião, essa já é a terceira reunião do ano, e a gente está conseguindo proteger até que se chegue a um momento em que haja a exclusão dos peixes de cultivo da lista de invasoras. Porque tudo que se cria no Brasil é exótico para comer, com exceção de mandioca. Arroz, milho, soja, suíno, aves, bovino, vaca de leite, tudo é exótico. E o que a gente quer é que é uma atividade estabelecida, como qualquer uma outra, e dessa forma que o IBAMA deve considerar. Então, a prorrogação é uma vitória? A princípio, sim, mas até o momento não houve mudança por parte do Ministério do Meio Ambiente no sentido de excluir a tilápia e os demais peixes nativos da lista de invasora. E é exatamente isso que nós queremos. Vamos continuar lutando, prorrogando ou fazendo qualquer outra medida legal que seja possível, tanto é que está tramitando agora no Senado, já foi aprovado na Câmara, onde uma medida como essa, quando interfere numa atividade, numa espécie que tem interesse econômico, quem primeiro tem que se manifestar é o Ministério da Agricultura. Então, a gente vê essa prorrogação como uma oportunidade para que o Senado agora aprove esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara. Pois é, e essa semana a gente teve a notícia, né, de uma possível nova taxação dos Estados Unidos. O que significa para o setor de peixes cultivados essa possibilidade? Bom, é o tal da água fria, literalmente, né? A gente está vivendo aí uma onda de sobe e desce de tarifa. A gente tem bastante competitividade no mercado americano para filé de tilápia fresco. Lembrando que o pescado mais exportado pelo Brasil é a tilápia. E com essa medida, a gente novamente perde competitividade. No ano de 2025, quando a gente teve o tarifaço, as empresas bancaram a tarifa. Tanto é que o volume exportado em 2025 correspondeu ao mesmo volume de 2024. Novamente agora, se for consolidado, apesar que dessa vez é um julgamento que começou o ano passado, a gente está acompanhando, somente em julho que tem a expectativa da palavra final. Caso aconteça, a gente realmente tem que rever os nossos parceiros. Atualmente, grande parte das exportações nós já estamos enviando para o mercado do Canadá, de filé fresco, mas aí a gente tem que pensar em outras alternativas para poder fazer esse enfrentamento. É o tipo de situação, né? A gente está com tantas dificuldades internas aqui que isso acabou ficando um assunto na parte de baixo da prateleira, né? A gente está com importação do Vietnã, a lista na exóticas invasoras, que, por incrível que pareça, são mais prioritários do que agora a taxa de 25% para os Estados Unidos.
Francisco, te agradeço imensamente a presença e a gente se fala novamente para atualizar todos esses assuntos, todas essas pautas. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição e muito obrigado mesmo, porque aqui é um canal onde a gente pode informar todos de como que está esses trâmites. Muito obrigada.